Continuando nesse assunto, professor, eu só queria trazer aqui que uma informação da Folha de São Paulo, né? Disse o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele foi contra os coleguinhas do MSTF e defendeu que o Supremo desse uma resposta rápida e firme à carta de Donald Trump, né? Ele que é também ministro das Relações Exteriores, ele que é tudo, ele é tudo, ele é tudo. Ele só não pode falar que tem cabelo, porque do resto ele é tudo. Tá? Os outros ministros, né, os outros magistrados da corte, acharam melhor deixar a condução da crise exclusivamente com Lula e com Itamaraty, o que é o certo. No dia do anúncio de Trump, inclusive, o presidente da STF, o ministro Bosta Nova, Luiz Roberto Barroso, ele conversou com Lula por telefone e ficou combinado que a reação seria conduzida pelo governo. Diversos ministros endossaram a posição, mas Alexandre, ele bateu o pé. Não quero agora! E aí foi que foi. No último domingo, 4 dias depois da carta de Trump, o Barroso divulgou, né, aquela cartinha, né, em nome do STF, para falar que ele estava com uma compreensão imprecisa e defendeu o judiciário brasileiro. Você veja aí que esse negócio, o buraco é mais embaixo. E essa aí, voltando ao que a gente está discutindo aqui, a dobra de aposta agora é prender o Bolsonaro. Digam o que disserem as alegações finais das defesas. Eles têm uma estratégia bem montada. A nossa ingenuidade é imaginar que eles estão fazendo isso intuitivamente. Não tem nem intuição, não. O negócio está bem estruturado. Mas só para encerrar a questão do Mauro Cid, onde que teve o grande problema do que o Mauro Cid fez? No momento em que ele se submeteu a isso, ele se submeteu imaginando que haveria um limite para as ações dele. Essa foi a ingenuidade, com todo respeito, coronel, com todo respeito aos militares, a ingenuidade que os militares têm, porque os militares não sabem o que é política. Eles acham que sabem o que é política, mas eles não sabem o que é política. A política está no inferno. A guerra é um pedaço do inferno que, por incrível que pareça, tem regras honrosas, ao contrário da política, que depende aí da grandeza individual daquele espírito que está na política. A guerra, você tem regras honrosas, que são... Mas eles acham que... E aí ele disse, não, isso terá um limite. Eu ficarei livre e vamos embora. Não, não é isso. O que vai acontecer, quando o senhor falou dos 2 anos, o coronel Santos, ele mandou mais um elogio para o senhor e disse, é fundamental entender isso que o coronel Sérgio falou, e tenho que acrescentar alguma coisa. Ele só vai perder... Aí é que está o problema pior para a instituição. Esses oficiais só vão perder os postos ou graduações e eles só vão ser cassados de todos os direitos se, acima de 2 anos, eles são obrigados a ir para um conselho de justificação dentro da instituição. O conselho de justificação, ele coloca o indivíduo na situação da morte ficta, que é a morte para as Forças Armadas. Significa que ele vai ser considerado como um lixo dentro das Forças Armadas. Agora imagina o que são esses indivíduos indo para um conselho de justificação que vai ser montado pelo atual comandante do Exército Brasileiro. O que vai acontecer com eles? Imagina o Braga Neto, que é um dos maiores generais da nossa história, sendo colocado num conselho de justificação. Imagina isso. E ele vai ser colocado, como ele pegou 2 anos, o Braga Neto como é que ele vai se defender? Se ele não conseguiu se defender do que está acontecendo com todas as nulidades que são apresentadas. O Heleno. Aí eles vão bater. O Heleno. General Heleno. Aí é que está o detalhe. Eles vão bater na instituição militar. Que é o que eles querem. Qual foi a frase de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes falou para o Braga Neto? Ele disse, não, estou preso, eu sei, fui eu que te prendi. Só faltou dizer, seu otário. Só faltou falar isso. Fui eu que te prendi. Fui eu que decretei a sua prisão. Agora você sabe quem manda nessa jossa aqui? Praticamente foi isso que foi dito. Isso foi para atingir o exército inteiro. Não foi para atingir o Braga Neto, para dizer quem manda, que o exército tem que se calar. E o exército tem que se submeter àquilo que deve ser feito. E o que deve ser feito? Atirar sem bala, porque não vai ter mais bala dentro de breve, porque não tem recursos, não tem armamentos, não vai ter treinamento, não vai ter comida, provavelmente não haverá mais soldados. Não tem combustível, não haverá mais soldados. Não estou dizendo que o soldado deve fazer política. Eu sou um defensor do controle objetivo das Forças Armadas. O que significa isso? A função do militar é servindo ao quartel, não é fazendo política. Mas não é feito isso por intermédio da humilhação das Forças Armadas e da desonra dos seus membros. Aí é que está o detalhe. Eu vou encerrar só fazendo uma lembrança histórica. Em 1945, um cara chamado Conde von Stauffenberg, Graf von Stauffenberg, conde em alemão, ele
fez uma ação, ok? Os presos daquela ação, logo depois, quando eles estiveram diante dos juízes, e os juízes mandaram eles para o fuzilamento e enforcamento, enforcaram todos, fuzilaram todos. O que eles falaram? Vocês cometeram um crime contra o Estado. E o que aquelas pessoas que estavam sendo vítimas daquela tirania falaram? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas daqui a meses o nome de vocês estará arrastado na lama e vocês vão estar, pelo prazer imediato do poder, colocando para o vexame histórico o nome de vocês e todas as suas famílias. Esse é o problema. Talvez por isso a gente vê as ações do Trump e diz, é importante, não para quebrar o Brasil, não é isso, é para colocar as lideranças políticas brasileiras para terem vergonha na cara. Razão pela qual eu agradeço o Eduardo Bolsonaro, que está renunciando a tudo para continuar nos Estados Unidos, fazendo o papel dele, que é esclarecer para as autoridades americanas a realidade sobre o Brasil. Só para completar, talvez o quarta vez ele fala isso aí. Mas essa é de verdade. O pessoal do chat não tem mas essa é de verdade. Só para completar. Tá? Não tem problema. O Stauffenberg, ele era um coronel. Ele era um coronel. Curioso isso, hein? A carreira militar se encerra como coronel. O Stauffenberg era um coronel e um conde. Um nobre que, como militar, estava no topo da carreira. O topo da carreira militar é coronel. Pergunta. Dessa desordem jurídica existente no Brasil, além de taxa e exame da ordem, para que serve a OAB nacional? É para menstruação. Quando a mulher ela está nos dias dela, ela põe a OAB. Né? Porque a OAB ela chupa o Olha, o sangue. Talvez seja para isso. Pavinato, quer ver meu OAB? Eu vou tirar aqui. Pelo menos a OAB tem essa OAB que utilidade. Você falou tem utilidade. Você está falando da OAB. Mas eu essa não que sei você falou pra que tem serve utilidade a OAB. atualmente. Ela está sumida, né? A gente nem escuta falar mais. Olha, sobre essa questão ela tá com um pintinho desse tamanhozinho no frio, ó. Uma fimosinha assim. Sobre essa questão do Alexandre de Moraes ter exigido, esperneado, para que o STF desse uma resposta rápida à carta do Trump, contrariando o que havia sido combinado de deixar o governo conduzir a situação que é extremamente delicada, eu queria dizer da irresponsabilidade dessas pessoas. Porque, tudo bem, nós estamos num estado de exceção, eles não estão seguindo as regras, eles estão perseguindo opositores, eles vão condenar o Bolsonaro, tudo isso. Porém, é um fato real a taxação de 50%, que pode quebrar o país, pode causar sérios danos econômicos ao país, trazer muitas dificuldades, severas dificuldades ao país, que precisa ser conduzida uma negociação que já não está sendo feita pelo governo. Que o nosso governante, infelizmente, faz piadinhas com jabuticaba, ameaça retaliar, e já não está sendo boa a negociação. Se nós tivermos cada poder de forma fragmentada, dando chute cada um por um lado, piorou. Então, além dessa situação horrível... Isso aí é sincronizado, isso é bom para eles. Para eles isso é ótimo, porque, regularam a rede social, lá com o negócio do artigo 19, é inconstitucional. Então eles já puseram o cabresto nas redes sociais. Aí você pega todos os canais de TV aberta, são deles. Todos os canais de TV fechada, exceto a Oeste, que vai entrar no ar agora. Sem exceção, recebendo dinheiro do governo. Não tem rádio com concessão, TV aberta ou fechada, exceto a Oeste, que vai entrar na TV fechada no mês que vem. Todos eles estão já, claro, sobre o dinheirinho que vem da SECOM, endossando a narrativa de que esse prejuízo na economia brasileira pela sobretaxa de 50% vai na toba do Bolsonaro e do bolsonarismo. E vai fazer colar. E tem muita gente que diz, não sem razão, eu não sei até onde vai a profundidade, a qualidade de análise certa, mas não deixa de fazer algum sentido quem fale que essa briga, essa sobretaxação tirou o Lula das cordas do ringue.
Sim. Porque isso voltou a alimentar um certo discurso Nossa. para um momento em que ele já não tinha mais nada. Esse era o Virou um receio, espantalho. esse era o receio, inclusive, do governo americano, de não fazer isso, porque poderia botar o Lula no jogo, retirando ele da briga direto. Não, e acho que mais importante também, não pode causar nenhuma tontura na direita brasileira. Porque você já vê tweet do Eduardo Bolsonaro contra o Tarcísio, o empresariado cobrando o governador Tarcísio para fazer ações, o Tarcísio ali no meio do muro sem saber bem direito para que lado vai. Então isso certamente para a bolha da esquerda e pode ir até além da bolha da esquerda, pode ser o grande espantalho que o governo Lula precisaria, porque o governo Lula não tem entregue nada, é um governo fraco, é um governo ruim, cheio de problemas, a gente vai noticiar aqui. Tem tirado. Agora, apareceu um mega espantalho que conseguiu colocar meia dúzia de gato pingado na Paulista. Que não conseguia, o Lula não conseguia. Então, foi esse espantalhão, como dizia Olavo de Carvalho, que tirou o foco de todo o resto, de todo o esgoto que corre por trás do governo. E agora eles vão dar foco a isso. E esse truco que o Pavinato fala, que o governo pode dar, vai causar reações também nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que nesse momento, nesse instante que nós estamos aqui falando para a audiência da Oeste, lá nos gabinetes da Casa Branca já estão tratando alguma rechaça ao bonete. Eu acho cruel dos Estados Unidos. De não ter tido sanção pessoal aos ditadores. Não, mas eu acho que vai ter. Não, mas se vai ter, nós já estamos lascados. Nós estávamos esperando primeiro as sanções às pessoas. Aí veio essa taxação ao país. Mas aí o detalhe é o seguinte, com todo respeito. Se criou uma situação que não há mais possibilidade de recuo. Os próprios norte-americanos não têm mais como recuar. Aí se tornou uma necessidade política do Trump. Porque se o Trump recuar, nas eleições de meio de ano, ele vai tomar uma porrada atrás da outra e vai perder o controle do Congresso. Essa é uma coisa. Então, eles não têm mais... É uma questão da própria ação política. Como o Ricardo faz política. Então, ele sabe, chega um determinado momento que você não tem mais como Ricardo. Então, é dobrar e dobrar e dobrar. De todos os lados. O problema é como que vai ser lidado com a questão de o Lula ter sido retirado do meio do ringue para ficar encostado vendo o telequete lá, todo mundo brigando. Porque o Lula ganhou com isso. Esse é o problema. Mas aí, o problema de sobretaxar o Brasil. Por qual razão se chega a essa conclusão? Não é porque quer sacanear com a sociedade brasileira. É porque a estrutura do sistema político que está montado foi tomada pelos cupins. Então você faz o seguinte, vou sobretaxar, ou melhor, vou sancionar uma autoridade. Essa autoridade, na sua teia de aranha, tem 50 que estão tomando decisões dentro do governo. Aí o que acontece? Você sanciona uma autoridade, vem um entorno de proteção, ele é protegido. Aqui não sai, mas o sistema se preserva. Por isso que a ação norte-americana veio para dizer, eu vou botar esse governo numa situação de ele ter que abrir as portas de uma vez ou escancarar quem ele é. O problema todo é que eles vão... Vai sempre dobro. Olha, eu tenho uma convicção de que se o Trump, ao invés de fazer essa ameaça sancionatória, que por enquanto é uma ameaça sancionatória, Sim. E quantas vezes ele foi e voltou atrás do começo do governo com essa questão de tarifa, ele devia ter proibido, por exemplo, qualquer ministro de dar aula em Harvard. Por exemplo, imagina o Barrosinho não poder ir pro final de semana para Miami. Ele faz online e ganha os mesmos $100 mil, $200 mil que ele ganharia para dar uma palestra. Mas aí o que acontece com Harvard? Problema de Harvard. Harvard não tem aí. Harvard vai simplesmente dizer assim: eu vou trazer um bando de woke cretino, que é professor e diretor de faculdade, para ficar detonando o Mas só o fato dele não poder. É só a vaidade. Viajar. Porque ele vai quase todo fim de semana para Miami com o avião da FAB.